Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Presbítero Silvio Moro do Portal Atalaia. Neste momento me encontro aqui na cidade de Lagoa do Carro. E estou aqui com o nosso advogado, o advogado do grupo, o senhor Luiz Miguel. Nós viemos aqui, meus amados irmãos e amigos, para acompanhar a situação do caso aqui, do atropelamento do pastor local aqui em relação a um fiel da própria igreja. E nós vamos passar nesse momento a palavra aqui para o doutor Miguel, para que ele se pronuncie, porque ele é da área, ele vai explicar melhor. Doutor Miguel, nós fomos na delegacia civil agora procurar informação. Que informação o senhor teria para dar para os nossos inscritos? Segunda coisa, doutor Luiz Miguel, não é já uma coisa de preocupar, porque já houve atropelamento ali na cidade de Vitória de Santo Antão, onde o pastor Anísio ali atropelou e causou sério problema naquela pessoa, trazendo-lhe praticamente imobilidade. Aqui em Lagoa do Carro foi mais grave, porque o pastor local, ele atropelou e matou um fiel, também fiel da igreja. Lá foi uma pessoa que não era uma fiel da igreja, aqui é um fiel da igreja. Como anda o processo, o que o senhor acha de toda essa situação, doutor Luiz? Olha, irmão Silvio, primeiramente, a paz do Senhor a todos. Nós estamos aqui na cidade de Lagoa do Carro, exatamente para averiguar a situação de mais um atropelamento praticado por pastores da Assembleia de Deus. E aqui nós tivemos a notícia do comissário Daniel, que falamos agora há pouco. Ele nos informou que esse inquérito está quase concluído para ir para a Justiça. Chegando na Justiça, nós vamos poder ter acesso aos depoimentos, vamos poder ter acesso à conclusão, o relatório do delegado e também a denúncia do Ministério Público. Por quê? Porque foi um homicídio culposo, certo? E então, como foi praticado por um idoso, que no caso o pastor local é um idoso, vai ter toda aquela situação extravagante, aquela situação em que um pastor da igreja, praticamente sem condições mais de dirigir e por imperícia, imprudência ou outro tipo de dirimento penal, ele praticou esse crime, tá certo? Certamente não teve dolo, porque ele não teve a intenção de matar o próprio fiel da sua igreja, mas ele ocorreu aí numa situação que ele tem que responder penalmente e a justiça ela não vai passar a mão, tá certo? E vai ter a ultimação do processo com o seu julgamento e certamente uma condenação mais branda, uma condenação de prestação de serviço comunitário, uma situação desse tipo. Então, irmão Silvio, o que eu tenho a lamentar é que a igreja, tanto com a vítima lá em Vitória, que foi uma senhora que perdeu a perna, quanto aqui, basicamente abandonou a família, não prestou nenhuma assistência à família. Isso é lastimável, por quê? Porque nós pregamos o amor, pregamos a assistência e não praticamos esse tipo de coisa. Então, é uma situação que, para todo o estado de Pernambuco, é lamentável, pois trata-se de pessoas que detêm poder na Igreja Assembleia de Deus. São pessoas que dirigem público, e deveriam, pelo menos, dar exemplo de assistência material a esse pessoal. Certamente, a igreja poderá ser penalizada, assim como lá em Vitória já existe uma ação de indenização contra a igreja por esse fato. E aqui também, certamente, porque os familiares, parece-me que já contrataram advogado para moverem uma ação de indenização contra a igreja, porque ambos os veículos dirigidos nesses atropelamentos pertenciam à igreja. Então, a responsabilidade direta e objetiva e subjetiva é da igreja. Então, a igreja vai ter que responder isso e vai ter que indenizar essas famílias que ficaram, no caso, sem os seus provedores. Então, irmão Silvio, são essas palavras que eu tenho a dizer. E à tarde nós vamos ter um contato com a escrivã e a escrivã vai nos passar alguns detalhes a mais desse inquérito que está sendo apurado aqui em Lagoa do Carro. Doutor Luiz, deixe me perguntar uma coisa para o senhor. Deixa eu ver se
isso explica o que está acontecendo. Ora, se esses atropelamentos aconteceram com o veículo da igreja, eu soube, inclusive na minha cidade aconteceu, isso eu provo, eles começaram a vender todos os veículos, lá começaram a vender tudo, os veículos da igreja, isso sem prestar esclarecimento à membresia, sem pedir licença à membresia, que na verdade é dono desses bens. E aí eu pergunto, então isso justificaria, seria esse o motivo de eles venderem todos os veículos? E outra, considerando que o veículo é da igreja, a igreja tem essa obrigação de indenizar? Tem a obrigação de indenizar exatamente por ser a proprietária do bem. Então o condutor também tem a legitimidade de responder um processo dessa natureza, assim como o proprietário. No caso, a igreja é a proprietária desses veículos e os seus condutores, pastores da igreja. Então tanto o pastor quanto a igreja poderão ser penalizados aí pagando uma indenização, porque certamente essas pessoas trabalhavam, exerciam atividade financeira e não estão recebendo, então eles vão ser obrigados a dar uma pensão mensal para o sustento dessas famílias e assim sucessivamente. Tanto aqui em Lagoa do Carro como em Vitória vão ter que ser responsabilizados, porque a lei determina isso. Então não vão poder fugir. Embora que tenham vendido os veículos posteriormente, mas isso não exime a responsabilidade. A responsabilidade foi anterior, então prevalece para qualquer situação futura. Muito então, obrigado. Muito obrigado, doutor Luiz. Eu louvo a Deus pela sua vida. Então não vamos esquecer esse caso. E outra coisa, termino, doutor Luiz, dizendo o seguinte: mais uma vez, se acontecer alguma coisa aqui relativa ou referente ao pastor local, o senhor Ailton José Alves, que tomou conhecimento desse vídeo, que sabe que existe essa denúncia, se o senhor Ailton não moveu esse pastor daqui para outro local, podendo fazer, deixa ele exposto aqui a tudo e a todos. Se acontecer, doutor Luiz, alguma coisa, nós vamos entrar com o processo responsabilizando o senhor Ailton José Alves pelo crime de omissão, no mínimo, pela omissão que ele está tendo nesse caso e pela irresponsabilidade. O que nós podemos fazer, irmão Silvio, é denunciar o que nós estamos fazendo. Eu sou advogado do canal, todos sabem, sou advogado do grupo. Então, a qualquer momento, a família ou qualquer pessoa precisando de ajuda nessa área, com certeza a gente tem uma assistência jurídica e que vamos prestar através de contrato que nós temos, tanto com o grupo quanto ao canal, e a gente vai dar essa assistência a quem necessite de assistência jurídica. Que Deus possa nos abençoar e que essas pessoas sejam responsabilizadas na forma da lei. Tem que ser com a lei, com a justiça. Então, que vocês esperem, que nós aguardemos, mas nós vamos ficar, doutor Luiz, acompanhando esse caso. Eu acho uma situação dessa um absurdo, constrangedor para a família, porque os fiéis pertencem ao mesmo ministério. Aí sobe, aí entra na igreja, dá de cara com alguém que trouxe mal, mesmo que de forma não intencional, mas tem um choque, existe essa coisa, tá entendendo, doutor? Então a gente vai acompanhar, doutor Luiz Miguel. Eu agradeço desde já a sua assistência jurídica, que o senhor tem sido fiel, não é? O senhor tem sido o advogado do grupo, do canal, e obrigado pela sua assistência jurídica que nos traz essa confiança de tocarmos esse trabalho. Então que Deus possa nos abençoar. E ressaltando, irmão Silvio, que tanto lá em Vitória quanto aqui em Lagoa do Carro, as famílias já possuem advogados, já tem a situação já consolidada. Nós não estamos aqui oferecendo serviço advocatício às famílias, porque as famílias já possuem advogado. Nós estamos apenas esclarecendo ao público em geral a situação atual, como se encontra. Em Vitória já tem uma ação judicial que já está em curso bem adiantado. Possivelmente a igreja venha a sofrer uma condenação lá por conta da omissão em prestar assistência à senhora que foi atropelada e perdeu uma perna. Como aqui também em Lagoa do Carro, existe também a família já com assistência jurídica. Então nós não estamos oferecendo assistência jurídica, estamos apenas trazendo ao público informações. Muito bem, doutor Luiz, muito obrigado. Nós nesse momento vamos
nos dirigindo a outro local. E nós queremos desde já agradecer em nome do grupo pela presença e a segurança jurídica que o Dr. Luiz Miguel nos traz. Muito obrigado, que Deus abençoe.